Salve, 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 salve os serguianos da terra. Salve, salve, salve os serguianos da terra. Hoje nós vamos tratar aí de assuntos, portanto, polêmicos demais, né? Portanto, polêmicos demais. Vamos relaxar, eu queria que você relaxasse, né? Ouvisse aí a música. Eu vou até aumentar um pouquinho a música para você poder então dar uma relaxadinha, né? Bom, você relaxou um pouquinho? Então veja bem, eu tenho que falar com você, Serjão. Você nos decepciona, porque você tem a raiz de Sérgios, né, no seu nome. Mas, no entanto, você está cometendo erros aí, aos olhos dos serguianos, erros muito crassos, né? Mas tudo bem. Bom, nós vamos alertá-lo, é claro, nós estamos aqui para o crescimento, nós vamos alertá-lo. Ora, quando o senhor divulgar, repassar um pensamento, uma frase, uma ideia, uma concepção, é interessante que nós, num estado ideal de convivência, não façamos caso o autor seja desconhecido, quer dizer, que nós não repassemos essa informação caso o autor seja um autor desconhecido. Bom, você poderia ter feito um endosso direto, você silenciou-se no que diz respeito a esse endosso aí. Você, afinal de contas, é a favor da história do tigre e a história do burro? Você, nessa história, afinal de contas, é o tigre ou é o burro? Você não nos disse quem era a favor de quem o estava dizendo, e esperou que nós presumíssemos isso. É claro que isso é um problema que está atingindo toda a nossa população, né? É por isso que a gente, então, vou abaixar aqui o volume um pouquinho, porque vamos abaixar um pouquinho o volume, né? Agora a gente, sem querer, aí que a gente dá um jeito nisso daí. Mas vamos adiante. Deixa pra gente falar do Serjão mais à frente, tá? Vamos voltar no Serjão depois. Propriedade privada, né? Deus e monogamia, né? Teve um sujeito aí há pouco tempo atrás, ele foi até ministro, ou ainda é. Ele falou lá de um tripé. Eu acho que era propriedade, Deus e monogamia. E o casamento, né? Seriam essas aí as três grandes entidades aí da tradição, né? Mas o que a gente tem dito
é o seguinte, né, para vocês que estão acompanhando aí o sergianismo, vocês que estão agora seguindo, né, como uma doutrina, já já nós vamos passar também para vocês aí a sauna, né, dentro do Palácio Sergiano, né? Então quem quiser participar da sauna sergiana aí, são banhos, né, de sauna sapienciais, banhos de sauna sapienciais, né? BSS. Então você que é adepto aí do BSS, são banhos de sauna sapienciais, né? É uma modalidade, um gênero, um arquétipo formado e copiado, né, totalmente nos modelos, né, inspirado nos modelos sergianos, né? Então você que é adepto aí do BSS, né, já conhece a doutrina e já está experimentado aí nessas práticas, né? Como lá os gregos, você tinha lá o Aristóteles, né? Que praticou, salvo engano, peripatético, né? O que é peripatético, né? Escola peripatética. Hein, Serjão? Responde essa daí. Responde essa daí, Serjão. O problema é que é o seguinte, Serjão, meu pai também não vai saber responder isso. E ele é Sérgio também. Ô, Serjão, olha, a importância de saber isso. Por que nós estamos discutindo do quê? Nós estamos falando de um modelo, né? A escola peripatética foi uma escola onde o sujeito ia lá ensinando ao ar livre, tá certo? Isso um dia foi a forma de conhecimento, uma forma de transferência do saber e das práticas, né? Da mesma forma que existe hoje, né? Vocês aí, não vamos nos enganar. Toda concepção política que existe no mundo, né, que é real e objetiva, ela veio da ideia, ela veio da concepção. É claro, isso aí é sem dúvida nenhuma. Daí a importância da teoria em face da prática, né? Tanto os serjões aí aposto que vão dizer que a prática é mais importante. Não se trata da importância, né? Talvez por um critério de ordem, talvez a teoria fosse mais importante, inclusive, que a própria prática. Bom, a questão que a gente quer colocar é que essa questão aí da monogamia. Olha, veio um sujeito aí, vamos tomar um golinho dessa água aqui dos sergianos. Deixa eu conferir se isso aqui está gravando. Perfeito, perfeitamente. Teve um moço aí dessas ciências aí, do cérebro, né? Um psicanalista, né? Salvo engano, um psicanalista, um terapeuta, enfim, estava dizendo o seguinte, ele mencionou inclusive Lacan, né? Em algum momento ele mencionou Lacan, viu, Serjão Lorota? Não, Serjão Lorota, o negro, o obeso, né? Obeso, né? Negro, obeso, muito simpático por sinal, né? Carismático demais, né? Mas nós temos também o não menos carismático e simpático, o nosso Serjão Lorota, que é o Lorota lá, nosso zagueirão, pé de botina, que bate e corre na quinta marcha o tempo todo. Bom, então nós estamos falando do Lacan. Ele mencionou esse psicanalista aí, que tá certo, que apareceu no YouTube, falando aí, num videozinho. O cara fez confusão, Sérgio, falou tanta bobagem. Porque ele fez o que um psicanalista tem que fazer, ele subverte as coisas, né? A partir de um eixo que só ele encontra. Bom, tudo bem, a gente não é o trabalho dele, a gente tem que respeitar, né? Mas o fato é que
ele disse muitas outras coisas com as quais a gente concorda profundamente. Quando ele diz que o ser humano é que não está conseguindo dar conta dos diversos sentimentos, dos diversos desejos que o inundam, né? Quer dizer, e é uma verdade, né? O que acontece? Na concepção dele, né? Você passa a ter que afirmar as coisas, né? E para a psicanálise, quando você afirma alguma coisa, e se afirmar tem o trabalho de inverter a ordem da realidade, né? Quer dizer, isso tudo remetendo, portanto, a um determinado momento lá do discurso dele, o Lacan, né? O grande teórico e psicanalista, né? O escritor, né? Uma espécie de douto do intelecto, né? E da análise intelectual, né? Quer dizer, essas análises são todas complementares. Então, essa aí é uma parte importante das análises. Porém, você não pode fazer confusões como ele fez. Ele fez uma porção de confusões, né? Vamos, então, tomar mais uma aguinha serguiana, depois a gente fala dessas confusões que ele fez. Ora, elas até nos confundem. É melhor que a gente fique com a teoria mais clara das coisas. Ora, vamos dividir as coisas. Vocês não querem dividir as coisas não, meu Deus do céu? Vocês são burro aí dessa história do tigre e do burro? Quantos de vocês que estão vendo o vídeo agora que são os burros que estão aí no mundo? Meu Deus do céu, quanta inação, inatitude, meu Deus, quanta inércia da sua parte, quanta inércia, quanta omissão da sua parte. Olha, aí você diz, olha, mas não é assim, eu tenho uma vida, eu tenho outras vontades aí, a minha vida, os desejos da minha vida não são só os desejos políticos. Estou muito satisfeito com aquilo que eu tenho, né? Ora, você pode até dizer isso. Agora, eu acho que está todo mundo aí vendo que isso aí não é pensamento natural, não é pensamento comum. E nem conveniente se você está falando que quer fazer o bem para o outro e para a sociedade. Né? Porque o discurso é esse, não é? Não é todo mundo falando que está querendo a paz? Não é o time do Atlético e do Cruzeiro que estão querendo a paz? Né? Olha para você ver num país como o nosso, o Brasil, lá no nosso futebol mesmo. Pessoas, ainda ontem eu pensava sobre isso. Como que pessoas politicamente, né, supostamente tão desiguais, né, são capazes de conviver harmoniosamente bem, são capazes inclusive de se entreter umas às outras de forma recreativa e vivem, portanto, harmoniosamente bem. Quer dizer, que liberalismo político tão grandioso é esse que a gente não seja capaz de complementá-lo, né? Estendendo ainda mais a capacidade dessa percepção. Ora, eu vou ler para vocês daqui a pouco, tá? Então, vamos entrar aqui no site do TSE, tá certo? O site do TSE. Tá digitado aqui. Eu vou digitar votos nulos. Votos nulos, ok? Votos nulos. Mandei a pesquisa. Pesquisando. Voto nulos, ou melhor, voto nulo e novas eleições. Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos entrando exatamente agora nesse site, tá certo? Ok. Está entrando. E nós vamos posteriormente fazer a leitura do que consta aí na página do TSE,
na página do TSE. Bom, eu vou aceitar aqui, ele está pedindo para eu aceitar aqui os cookies dos navegadores. A gente está em alto mar aqui agora, isso é uma taxa que se paga aí para os piratas não nos afugentar, não nos saquear. Então, isso é a mesma coisa do que a gente vê aí nos filmes lá das invasões das companhias das Índias Ocidentais, né? Aquelas companhias lá marítimas, né? E a pirataria desde aquela ocasião, né? Mas antes disso já houve muita pirataria também em camelos, em burros, em jegues, em búfalos e em burros, inclusive, como esses que foram citados mais cedo aí na fábula do tigre e do burro. Quer dizer, quem são os burros? Afinal de contas, nós estamos em busca desses burros. Vamos descobrir quem os são, tá certo? Ora, se a gente pensa o seguinte, tá dizendo lá, é claro que a fábula está se prestando a dizer o quê? Ora, eu não vou discutir com o burro, porque o cara até, o rei da selva, o leão, até puniu o cara porque ele disse assim, eu tô te punindo, o negócio é verde mesmo, só que eu vou te punir porque você ficou conversando, dando atenção para um sujeito que é incapaz de entender qualquer coisa, dando atenção para uma pessoa que é incapaz de compreender qualquer coisa. Então, não pode pensar assim, Sérgio, porque a gente tem que fazer se entender, tem que chegar ao nível do outro, sim, né? Tem que chegar ao nível do outro, sim. Se você fosse tão esperto, você poderia ter dito que as cores, na verdade, elas são uma particularidade dos seres, né? E apenas houve de que uma associação de determinados seres tomasse por bem, julgasse por bem, denominar para cada espectro conhecido dentro do seu parâmetro, né, vislumbrasse uma cor diferente, né? E aí então resolveram dar nome a esses espaços de espectro matematicamente elaborados, né? Daí que surgiram as cores, portanto, né? Pelo menos cientificamente é o que se diz, né? Antropologicamente não se sabe se nós herdamos isso de seres anteriores a nós, mas o fato todo é o seguinte, o mais importante disso tudo é que é preciso sim, né, dar atenção, sim, com certeza ao que o outro diz. É necessário sim dar atenção ao que o outro diz. Bom, então veja bem, se vocês derem atenção aí ao que está dizendo o serguianismo, vocês que estão brigando aí nos aplicativos, né? Mesmo que vocês se vejam no final de semana, se abracem, brinquem, joguem bola, troquem o contato, a energia, né? Porque quando você joga, por exemplo, um futebol de contato, que é o futebol, você entra em contato físico com essas pessoas o tempo todo, né? Todos os esportes realizam essa ligação. Daí a importância desses jogos, da atividade física na vida das pessoas. É onde elas podem trocar energias, né, com outros seres, né? Nós que somos tão dependentes disso. Agora, em Sérgios o Estado promove lá, isso aí é questão de tá dentro dos 50%, né, do que o Estado provê ao cidadão, né, que é o lugar mais luxuoso para ele procurar praticar essas atividades, né, a forma mais confortável dele exercer, né, ele soa, transpira bastante, né. Agora, esse transpirar é um transpirar muito potente, porque ele não é desgastado, né, com essas o que nós chamamos outro dia de frugalidades, né? A gente depois foi ver que frugal é simples, né? A gente sabia disso, mas enfim, os desejos coexistem sim, né? É o ser humano que não sabe fazer muita coisa com isso, foi o que eu disse lá, que disse o psicanalista, né? E isso a gente concorda, né? Mas
você não pode ficar muito só nesse universo aí, meu caro amigo, porque você pode estar sendo imparcial demais. Você tem que analisar o ser humano de forma mais ampla, mais profunda, né? Considerando todas as suas camadas, né? Então a camada política, essa que está vigindo aí no mundo agora, e a camada racional, né? Quer dizer, são duas camadas que estão em conflito agora. É a força e a razão, né? Agora, o que é necessário que as partes entendam? Vocês que estão brigando no WhatsApp, aí, mais uma vez, eu vou dizer que estão divididos entre o Bolsonaro e o Lula. Ora, o que vocês têm que fazer, meu Deus do céu? É claro que vocês têm que questionar a questão do voto nulo e novas eleições. É claro que é isso. É claro que é isso que tem que ser feito. Todos vocês aí dos partidos políticos, os líderes aí, das lideranças civis, os sábios aí, os filósofos, quais são as pessoas incumbidas, né, naturalmente, da exposição desses evangelhos? É claro que são todos os seres, né? Todos os seres, né? Todos os seres. Agora, isso aí é uma questão de evolução tão espetaculosa assim? Não. Essa é simplesmente a reparação da razão. Isso é o mínimo, a reparação da razão mínima. Reparação da razão mínima. Reparação da razão mínima. Reparação da razão mínima. RRM. Anotem, isso aí é parte da doutrina jurídica. Tá? Ora, isso aí já consta, é um direito. Isso aí já é um direito garantido. Se você diz que o cidadão tem o direito de expressar o voto nulo, e está dizendo que por isso você está respeitando ele, porém, quando deverá, na hora de considerar esses votos particulares no seu conjunto, que é onde existe a força e a razão de ser da democracia, você não computa eles. Desculpem. Veja bem, o Tribunal Superior Eleitoral, utilizando a doutrina de Said Farhat, esclarece que votos nulos são como se não existissem. Não são válidos para fim algum, nem mesmo para determinar o quociente eleitoral da circunscrição ou, nas votações no Congresso, para se verificar a presença na casa ou comissão do quórum requerido para validar as decisões. Ora, do mesmo modo, o voto branco, né? Bom, antigamente, quando o voto era marcado em cédulas e posteriormente contabilizado pela junta eleitoral, a informação sobre a possibilidade de o voto em branco ser remetido a outro candidato poderia fazer algum sentido. Isso porque, ao realizar a contabilização, eventualmente, em virtude de fraude, cédulas em branco poderiam ser preenchidas com o nome de outro candidato. Mas isso em virtude de fraude, não em decorrência do regular processo de apuração. Vai entendendo aí, Sergião Lorota. Vai entendendo aí. Hoje em dia, o processo de apuração, assim como a maneira de realizar o voto, mudou. Ambos são realizados de forma eletrônica e a possibilidade de fraudar os votos em branco não persiste. O que se mantém é a falsa concepção de que o voto em branco pode servir para beneficiar outros candidatos, o que é uma falácia. O voto no Brasil é obrigatório, o que significa dizer que o eleitor deve comparecer à sua sessão eleitoral na data do pleito, dirigir-se à cabine de votação e marcar algo na urna, ou ao menos justificar a sua ausência. Bom, nada obstante, o voto tem como uma das principais características a liberdade.
O voto tem como uma das principais características a liberdade. Olha só o pressuposto. É dizer, o eleitor, a despeito de ser obrigado a comparecer, não é obrigado a escolher tal ou qual candidato, ou mesmo a escolher candidato algum. Veja bem, deixa eu tomar uma água e verificar se está gravando, porque depois dessa temos que tomar uma água serguiana para recarregar energia. Nós estamos também sem o fundo musical. Vamos providenciar isso daí. Isso é um absurdo a gente ficar sem música, né? Isso é um absurdo, é uma ofensa grave aos deuses. Ver se está gravando. Tá ótimo. Tá gravando perfeitamente bem. Tá certo? Então nós vamos continuar aqui a nossa doutrina, Hoje não estamos fazendo, estamos passando alguns fundamentos, né? Claro que sim. Como sempre a aula, sempre com esse perfil aí didático, crítico, não é? E, portanto, conciliador. Didático, crítico e, portanto, conciliador. Eis aí os poderes representados no plano intelectual. Né? Didático, crítico e, portanto, conciliador. Didático a favor, né? Ou por conta da razão, né? Crítico, né? Por conta aí da força, da potência, da ação, né? E por fim a síntese de conciliação. Tá certo? Geralmente todos os embates que são travados entre polos opostos acabam assim, né? Com desfazimento das partes, né? Mas muito pequena para o polo positivo, que é a força. Mas isso é magnetismo lá da teoria dos sergianos. Não vamos adentrar nessa parte científica, porque Sérgios também tem um plano físico, né? Você vê que o filósofo Sourigo desenvolveu até a cosmologia sergiana, né? Encontrando inclusive a densidade, divulgando inclusive a densidade dos planetas lá, que estão aí, né, do qual faz parte, né, Pício, né, a constelação de peixes, né, Pício, né, dentro da constelação de peixes. Bom, então é isso. Eu acho que nós esgotamos aí, fizemos o ciclo, agora nós vamos voltar. Agora eu acho que não entra mais ninguém aí nesse jogo, não é? Só se eu lembrar de alguma coisa que disse alguém aí durante a semana. Nós vamos ter que falar depois aí. Decisões que acabam por reformá-las, recusa tão bem. A coisa lá, isso aí nós falamos, né? Coisa da reafirmação lá dos psicanalistas, né? Eles acham que quando você reafirma, afirmação significa o oposto, né? Quer dizer, eles acham que você tá... Vamos abaixar um pouquinho porque está muito alto. Eles acham... Bom, não é que eles acham, eles acham, mas o que eu quero dizer com o que eles acham é que eles determinam, né? Isso é parte da dogmática deles, tem que ser respeitado, como eu disse, né? Eles dizem o seguinte, olha,
quando você afirma, na verdade, é porque você não crê, né? Afirma, você tem necessidade de afirmar, na verdade, uma coisa, você está querendo afirmar outra, né? Na verdade, você está seguindo uma outra, né? Aí ele deu o exemplo aí da questão do casamento, quer dizer, e ele falou que os maiores ateus são os padres e os pastores, né? Quer dizer, os padres e os pastores. Será que vocês concordam com isso? Outro dia, o Daciolo falou aí que essa elite, que essa turma vai cair, citou o nome de todos os pastores famosos, ricos e milionários que existem em nosso país. Passando por Malafaias, pelo Soares, pelo Valdomiro, pelo menino lá da Universal. Ora, cair todos nós vamos, né, Daciolo? Né? Mas entendi, o cair seu, aquele cair político, né? Às vezes eu penso isso também, né? Esse cair político aí é a mesma coisa que eu falo aí, ó. Se essas pessoas não se dobrarem também aí como a direita e a esquerda, né? Porque as religiões, elas são neutras, né? Elas estão tanto na esquerda quanto na direita, né? Elas são de fácil polarização, né? O substrato delas, né, é pouco denso, né? O substrato, a densidade molecular dela é pouco densa, né? A questão da tabela periódica, isso aí, mais uma vez, a tabela periódica serguiana, né? Que está dentro do magnetismo do comportamento e da ação, né, de agir dos seres, né? Isso aqui, em última análise, organiza os seres dentro do espaço, né? Bom, então, eles também têm que vir agora, eles estão despolarizados porque o mundo está despolarizado, né? Então, a direita e a esquerda têm responsabilidade até sobre as suas religiões e sobre os seus líderes religiosos, né? Então, a gente sabe que o povo aí já por diversas vezes, o povo é quem mata os seus próprios deuses, né? O povo estabelece, elege e mata e desmistifica os seus próprios deuses, né? Agora, há deuses que duram mais do que outros, né? Isso tudo está dentro aí das fábulas, né? Do livro do mundo, na verdade. Isso aí é arquivo do livro do mundo, né? Tem uma passagem disso aí no texto de Sexo. Quem quiser vai adquirir o livro. Adquirindo o livro, você está comprando aí não só pergaminhos, né? Verdadeiros pergaminhos, porque a história isso é um documento, na verdade. Isso é um documento, né? Isso é um documento interestelar. Então, se você adquire um livro dessa categoria, um documento interestelar, claro que você tem que pagar um preço maior por isso. Isso aí é evidente, né? E esses pergaminhos têm número limitado de edição. Esses pergaminhos têm número limitado de edição. A editora que fechar conosco, nós estamos aí já aberto aí a ofertas, né? A editora que fechar conosco, né, poderá anunciar aí o número limitado de edições. Poderá anunciar aí o número limitado de edições. E ela tem a opção de lançar esses livros aí a qualquer momento. Ela tem os direitos de lançar esse livro aí a qualquer momento. Ela paga um adiantamento, né? Um adiantamento pequeno, né, ao autor, né, ou ao grupo de autores, né? E aí ela, então, depois disso, né, vai dividir, evidentemente, os lucros em 50%, né? Mas ela tem o direito de expor esses documentos a hora que bem entender e vendê-los pelo preço que quiser. Bom, agora a sugestão é que, claro, que seja feita aí, evidentemente, uma especulação sobre esses exemplares. Porque o texto será parcialmente exibido. Partes desse texto, fragmentos desse texto, serão publicados, né, em áudio, né, que é a leitura aí
de alguns capítulos, né? Partes, né? Pedaços desses arquivos serão publicados aí na internet, né? E tornando tudo muito mais justo, né? Tornando tudo mais justo. Bom, esse dinamismo das vontades, lógica binária, esse mesmo psicanalista criticou aí essa lógica binária, né? O que é essa lógica binária que ele colocou? Se eu gosto disso, né, eu não gosto daquilo, né? Se eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Ora, mas é claro que tudo bem, a gente pratica essa lógica aí, mas não somos todos nós que praticamos ela, né? E talvez boa parte de nós, sim, é verdade. É por isso que nós concordamos depois quando você falou que os desejos coexistem, né? Os desejos coexistem, e é verdadeiro isso, né? E o ser humano que não sabe muito o que fazer com isso. Aí deu o exemplo aí né? Aí a gente remonta lá naquela coisa lá da monogamia, né? Você vê que como que é monogâmico o nosso país, mas ele diz o seguinte, que nós, apesar disso, estava procurando aqui onde eu coloquei coloquei aqui, ó, propriedade privada, Deus e monogamia, né? Quer dizer, claro, isso aí tá certo isso daí, né? Os desejos coexistem, agora, claro, esse é problema de menor importância. Os seres depois vão aprender a cuidar dessas questões aí de forma natural. É preciso haver um arranjo inicialmente nos parâmetros das nossas relações no sentido mais sério e mais grave da coisa, né? Porque nós pensávamos ainda pouco, né, sobre essa coisa aí de, às vezes, eu não sei se, por exemplo, uma feminista, né, uma pessoa que fosse feminista, né, fosse ela homem ou mulher, que eu acho que é possível que se haja um homem e uma mulher, eu não imagino, eu não quero ofender as feministas, ou quem quer que seja, né, o serguianismo não trabalha nessa base, né? Ele trabalha numa base de respeito absoluto, respeito intelectual, né? Que abarca, por sua vez, todos os demais respeitos possíveis de existir no homem e na mulher, e em qualquer seres viventes. No homem, na mulher e em quaisquer seres viventes. Essa é a lógica serguiana. Essa é, por fim, a lógica serguiana. Pensando desta forma, nessas bases, dentro, inclusive, de um sistema que você respeita, né? O feminismo respeita o direito de fala. Um fala, o outro escuta, o outro fala, e assim por diante, né? Agora os serguianos estão falando por nós. Então eles estão dizendo, olha, as partes devem ser ouvidas e respeitadas. Mas a gente fica com medo, porque o próprio Freud é quem colocou esse trauma em nós. Me perdoem aí as mulheres, mas o Freud, em determinada ocasião, por algum motivo, que agora eu não vou aqui esmiuçar, não vou adentrar, embora eu pudesse saber, por algum motivo ele disse que a mulher, eu não sei bem se ele disse que há mulheres, ele disse alguma coisa sobre o fato de que talvez algumas mulheres, ou todas elas, ou a sua maioria, eu não me recordo em qual percentual, mas ele disse que pelo menos algumas mulheres poderiam eventualmente sofrer de um mal terrível pelo fato de não possuírem
o falo, salvo engano, né? O membro sexual, o órgão sexual reprodutor masculino, o órgão sexual reprodutor masculino. Bom, para além disso, né? Eu estou dizendo que aí no caso foi ele quem nos colocou nos causou aí essa preocupação, né? Foi ele quem nos causou essa preocupação, né? Então eu estou dizendo quem foi que causou essa preocupação, né? Foi ele, foi Freud quem disse isso. Bom, para além do que ele disse, né? Para além do que ele disse, o sergianismo não está preocupado com o que ele disse. O sergianismo, os sergianos, né? Na sua concepção, estariam, portanto, preocupados, segundo o que está dizendo o Sorígel, que é um filósofo que foi a Sérgios, né? Pôde lá conhecer o seu modo de viver e pensar, seus hábitos e costumes. Bom, assim ele chegou aqui até vocês agora nesse documento que vou passando para vocês também. Essa aula também é um documento, né? Um documento muito menos célebre, né? Que o livro, por exemplo, né? Nós estamos aqui com o livro. Vamos ler um pedacinho do livro para você. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando muito bem. Eu vou ler. Eu vou tomar uma aguinha sergiana. O negócio do voto ficou claro, né? Afinal de contas, quem é o burro aí? E o tigre? Tá parecendo que o burro somos nós e o tigre são esses dois aí, ó, o Bolsonaro e o Lula. Agora, como é que você faz para você, como é que os burros que somos nós, já que nós somos burros, a gente tem que aceitar. Vamos começar que a gente tem que se unir. Nem a direita nem a esquerda. Todos dois estão burros, pelos argumentos que tem apresentado. Bom, então se você se considera como burro e eu também, é assim que a gente deve começar esse discurso, esse raciocínio, né? Aqui é claro que Sérgios, na minha visão, está fora disso, né? Os sergianos estão fora, eles são de outro planeta. Nós estamos aqui no planeta Terra cuidando da selva do Brasil, da fauna do Brasil. Nós estamos cuidando da fauna do planeta Terra. Nós estamos cuidando da fauna do planeta Terra. Nós não estamos na fauna desse outro planeta que é Sérgios, Bom, aqui nesse planeta parece que estão convivendo ali o burro e o tigre, né? E os tigres estão brigando, né? Agora, o que nós, na condição de burros, devemos fazer? Porque se nós não nos igualamos pela nossa burrice, nós nos igualamos certamente pelo nosso poder econômico. Então a questão é a seguinte, nós temos que nos unir, né? Como então derrubar dois tigres? Ora, reparando o mínimo da razão. Se você pega num site e você lê num site que pertence ao Tribunal Superior Eleitoral, né, que representa aí uma parte viva e real do Estado, né? Né? Se essa parte viva e real do Estado diz que você tem direito de liberdade de expressão, você é livre para manifestar o seu voto, né? Em primeiro lugar, ela não deveria exigir que você fosse lá, mas que isso fosse uma coisa natural, que devesse partir de qualquer ser, evidentemente, né? Isso é uma questão de vergonha para o ser individualmente considerado. Mas vamos voltar na perspectiva do Estado, né? Se ele diz que você é livre, ele tem que respeitar a repercussão do seu voto. Se ele diz que você é livre, ele tem que respeitar a repercussão do seu voto. Quando é a repercussão do seu voto? Quando ela faz sentido, né? Quando ela tem sentido e objeto, né? Quando ela tem peso, quando ela tem matéria na decisão das coisas. Quando ela tem peso na decisão das coisas. Ora, não está havendo tem que haver esse reparo, porque isso não está acontecendo, não tem havido peso, né? Porque
em duas situações, não tem havido ele na capacidade legislativa dele se estabelecer, né? E também os seres na prática não estão exercendo, talvez porque frustrados aí com a própria impossibilidade jurídica disso acontecer, né? Agora, como é que se pega dois tigres? Ora, exigindo que aquele que será o vencedor, né, será aquele que apresentar, portanto, aí, primeiramente, o projeto de transformação, de modificação da lei que determina essa incapacidade dos votos brancos e nulos de ensejarem novas eleições. Essa capacidade deles ensejarem novas eleições. Bom, se você, por fim, reivindica que eles assim o façam, esses candidatos que estão aí presentes, né, você promove uma corrida aí da reparação desses direitos. Você promove aí uma corrida da reparação desses direitos. É muito simples, então, né? Nós todos, burros, temos que fazer isso. Essa é uma campanha dos burros. Vamos lançar aí, então, essa campanha aí. Quem quiser aderir à campanha dos burros. Aí você vai falar assim, mas onde eu vou entrar nisso? Não, todos nós entramos. Quem são? Vamos para a gente já estar com dificuldade de dizer quem é milionário, quem é rico, quem é pobre, né? Existe polêmica sobre isso, então vamos fazer uma coisa, vamos dizer que todos nós somos burros. Os únicos inteligentes são os senhores Lula e Bolsonaro. São os únicos inteligentes, os senhores Lula e Bolsonaro. Bom, nós fizemos vários vídeos aí. Nós fizemos vários vídeos conclamando aí esses grandes homens, essas personalidades brilhantes, não é? Esses homens incríveis que eu não cansei de elogiar aí no passado, quando nós os convidávamos para que eles se encontrassem um com o outro, né? Se o recado não chegou a eles, que eles então se manifestem a tempo, né? Caso esse comunicado chegue agora, que eles se manifestem a tempo, a fim de unirem os seus esforços para o domínio da nossa nação, para o domínio da nossa nação. Bom, se fizerem isso, será maravilhoso. Se não fizerem e anunciarem como promessa de primeira atitude de governo, implementar a lei que impedia o exercício pleno da nossa liberdade eleitoral ou de escolha, bom, esse, portanto, ganhará o voto de todos os burros que somos nós. Ganhará este, portanto, os votos de todos os burros que somos nós. Não haverá necessidade de discutirmos quem está certo ou quem está errado. Não haverá necessidade de discutirmos, portanto, quem está certo e quem está errado. É necessário que nós todos nos reconheçamos como iguais. É necessário que nós todos nos reconheçamos como iguais. Bom, isso aí considerados todos os ricos, todos os líderes religiosos e todos esses aí que estão com os seus dias, segundo Daciolo, contados para o decaimento político, para o decaimento, o arrebatamento, o arrebatamento políticos. Ora, eu vou ter que fazer uma pausa para recarregar aqui a taça serguiana, mas aí eu já volto com a leitura aqui de um capítulo de Sérgios 2200, o Grande Seminário. Só um segundinho e nós já voltamos.